Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você que está assistindo esse vídeo, assistindo mais essa aula. Eu vim falar um pouco sobre um tema muito importante dentro do cenário brasileiro, que muitas vezes não é muito dito nas mídias, independente dos motivos. Eu vim falar um pouco sobre a cidade de Buriticupu e o que vem acontecendo por lá, mais a despeito do sumiço da cidade de Buriticupu. Sobre o município, então, a cidade de Buriticupu ela é uma pequena cidade no interior do estado do Maranhão, mais ou menos ao leste ali do estado. Fica a 415 quilômetros da cidade de São Luís. Ela tem mais ou menos 73 mil habitantes, que são espalhados ao torno de 2.600 quilômetros quadrados. O município ele representa um importante centro econômico na região, visto as suas técnicas na agropecuária, mais especificamente na produção de soja, milho, arroz e também na pecuária, que são determinantes para o patrimônio local. Mas o tema desse vídeo é muito por conta dos fenômenos geológicos que vem acontecendo em cima dessa cidade, mais a respeito do fenômeno das vossorocas, que serão explicados ao longo do vídeo. Então, em março, as fortes chuvas elas atingiram o Maranhão e a erosão do terreno geraram abismos de até de, corrigir aqui, de até 70 metros de profundidade e 500 metros de comprimento em Buriticupu, que é a cerca de, como eu havia dito, 415 quilômetros da cidade de São Luís. Então, os moradores da região eles foram forçados a sair do local. Então, o maior medo das pessoas, tanto da prefeitura quanto dos moradores locais, está no perigo de que as casas elas sejam engolidas pelos abismos, já que isso acontece desde o passado. Ela é uma cidade que foi fundada em 1994, porém existem casos muito antes, tá? Desde a década de 70, 80, enfim, que vem assombrando ali o estado do Maranhão, mais especificamente a cidade de Buriticupu. Então, dentro desse cenário, existem aproximadamente 30 áreas que foram afetadas pelo fenômeno, ou seja, existem 30 crateras dessa como nessa foto, e as duas principais crateras, elas estão em 1 quilômetro de distância entre elas. Ou seja, há uma preocupação que, pelo tamanho delas serem de 70 metros de altura com 500 metros de comprimento, existe um receio de que haja divisão da cidade em duas partes. Portanto, então, o que são esse fenômeno? O que se trata esse fenômeno, então, das vossorocas? Então, existem dois jeitos de serem formadas. Primeiramente, pela formação de crateras, depois a evolução das crateras. Então, as crateras elas são pequenos fenômenos geológicos que eles surgem como fendas nos solos, que são geralmente provocadas pela água da chuva e também pelos processos erosivos. E se nada é feito para conter, junto dessa ação da chuva, junto dessa ação externa, há também a questão do solo desprotegido, que faz com que essa cratera seja evoluída para uma postoroca, que é quando atinge um lençol freático. Então, como foi dito, elas surgem a partir de processos de erosão acelerados pela ação da chuva devido às enxurradas e em áreas que têm um solo que é desprotegido. Além disso, ela é feita por um processo de evolução e como que é ocorrido esse processo de evolução? Então, com o acúmulo de água em áreas que estão desmatadas, se concentra com maior facilidade entre a parte mais e menos rígida do solo, que faz com que crie um fluxo de água naquele local. Esse fluxo de água ele aumenta gradativamente, provocando a erosão do solo, deixando-o instável, junto também da ação de ser um solo desprotegido. Então, a instabilidade aumenta a propensão de grandes deslizamentos, que faz com que formem as fossorocas. Então, para que possa ser prevenido esse cenário tão crítico nessa região, que é importante, muito importante ali na localidade, então, como possíveis prevenções, esse surgimento dessas novas crateras, elas podem ser prevenidas para que possa evitar as tragédias nas menores proporções, ou seja, é importante prevenir as crateras para que elas não evoluam graças aos processos que muitas vezes são impossíveis de evitar. Então, é importante que, nesses casos, haja proteção maior do solo e seja investido nessa proteção com uma cobertura da manutenção vegetal, principalmente em locais com declividade próximo a nascentes de rios. E, além disso, deve-se evitar desmatamento, queimadas em áreas próximas, não só na cidade de Buriticupu, mas em todos os locais em que sofrem com esse fenômeno geológico, muito por conta dessa instabilidade dessas áreas que estão desmatadas. Então, para uma maior eficácia, as autoridades elas devem investir em uma infraestrutura com esgotamento sanitário, drenagem urbana e retirar da região a população em torno das cabeceiras das crateras, principalmente. Foi feito um estudo pelo professor Fernando Bezerra, um geólogo,
e foi no local e também deu uma entrevista após isso e disse a seguinte frase: população que vive em torno das cabeceiras das Vossorocas precisam ser retiradas para evitar novas tragédias. Além disso, também deve-se desviar os fluxos de águas que chegam às cabeceiras das Vossorocas, investir no plantio de espécies arbóreas nas bordas e interior no retadulamento das paredes das Vossorocas com a aplicação de técnicas de bioengenharia de solos. Ou seja, é o que foi dito no último slide, é importante que haja primeiro a retirada dessas pessoas desse local, que é um local de extremo risco. É importante também que haja esse investimento na manutenção vegetal, para que principalmente aquelas duas maiores Vossorocas não se encontrem, não precisem se encontrar, para que não aconteça o que é realmente o título do vídeo, o título da aula, que é o sumiço da cidade de Buriticupu. Então é importante que haja esse investimento, que haja essa preocupação, tanto das mídias quanto também dos órgãos governamentais locais, tanto do governo quanto também na questão da prefeitura, para que possa mudar essa história, mudar a história da cidade, para que ninguém mais seja atingido. E é isso.